Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está acordando agora junto comigo. São 7 horas e 7 minutos. Hoje nós começamos um pouquinho atrasados aqui, pela primeira vez desde que eu estou aqui nessa cadeira, em 1 ano e 4 meses já. A gente teve um probleminha técnico que o nosso pessoal da técnica muito competente já resolveu e agora a gente pode começar a mostrar a semana para vocês, tá bom? E olha, foi um fim de semana super estranho, tá? Assim, uma quantidade de notas e contranotas da imprensa e a disseminação de suspeitas aí, que são suspeitas gravíssimas sobre a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal e até mesmo da imprensa. Está muito difícil, mas muito difícil mesmo a gente entender o mundo em que a gente está situado quando o assunto é o Banco Master e a enorme influência que esse Daniel Vorcaro exercia sobre as instituições, sobre a imprensa, inclusive, e sobre as autoridades da República. Então, é o que nós vamos tentar destrinchar aqui durante o programa de hoje. E eu vou começar dizendo que tem notas muito estranhas correndo aí pelos jornais que vão precisar, né, de uma explicação muito próxima das fontes. Por isso, hoje, eu convidei aqui para uma entrevista rápida conosco o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que trabalha na defesa do Lulinha, filho do Lula, e também é um dos fundadores do Grupo Prerrogativas que ele coordena. Então, daqui a pouco nós vamos ter o Marco Aurélio de Carvalho aqui falando sobre a nota publicada ontem pela jornalista Mônica Bergamo, dando conta de que a Polícia Federal, pelo menos uma parte dela, pretende pedir a prisão do filho do presidente da República. E por que dessa entrevista com o Marco Aurélio? Porque falta uma explicação para a justificativa dessa história toda. Por que prender Lulinha? Na semana passada, ele deu uma explicação bastante razoável sobre a movimentação financeira da conta dele, cujo sigilo vazou, né? E acabou inundando aí as manchetes dos jornais com todo tipo de especulação e com muita exploração eleitoral, tá? Tudo que se faz hoje, você pode ter certeza absoluta, não interessa o que for nem de que lado. Tudo que se faz hoje só tem um objetivo, é o dia da eleição. É o mês de outubro deste ano que vem aí e que já produz efeitos muito grandes sobre a nossa política, sobre a sociedade, principalmente sobre a articulação dos poderes, né? E a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Falei já sobre a nota da Mônica Bergamo, tem uma outra nota muito estranha no jornal O Globo. O jornalista Lauro Jardim, ao longo do fim de semana, falou que o ministro Alexandre de Moraes conhecia, já frequentou a mansão de 300 milhões que o Vorcaro teria lá em Trancoso. Depois o próprio ministro emitiu uma nota negando peremptoriamente que isso fosse verdade, num procedimento que, aliás, não é usual, né? Porque o Alexandre de Moraes não costuma responder a esse tipo de coisa assim imediatamente. Ele passa meses sem falar e aqui, na minha modesta opinião, fala muito menos do que deveria incluir. Mas dessa vez não, ele foi categórico e assim como fez antes, na sexta-feira, ele rechaçou informações veiculadas pela imprensa. A explicação da sexta-feira dizia respeito a outras questões. As mensagens que ele enviou por WhatsApp, que ele trocou por WhatsApp com o chefe do esquema do Banco Master, com o Vorcaro. No dia da prisão, como se sabe, ambos trocaram pelo menos 9 mensagens que agora o ministro do Supremo nega, diz que não recebeu, mas apresentou uma explicação muito complicada e meio enviesada, que logo já foi rebatida indiretamente pelos técnicos da Polícia Federal e também pelos jornalistas responsáveis pela divulgação dessas informações. Esses são os destaques do dia de hoje, e que começa assim com o pessoal que torce para o Flamengo, para o Palmeiras e por outros times do Brasil aí, muito felizes com o fim dos campeonatos estaduais de ontem. Por isso eu vou chamar aqui logo o Alex Amorim, que é o nosso especialista em futebol. Bom dia, Alex. Bom dia, Panuso. E essa camiseta aí, hein, Alex? Ó, o dia que o Palmeiras vence, ele vem com essa camiseta verde. Por isso vocês veem tão pouco ele aqui com essa camiseta verde. Bom dia, Panuso. Bom dia, nossa audiência. Tudo ótimo. Estou feliz porque ontem o Palmeiras se sagrou o 27º título paulista ali do Campeonato Paulista. Ganhou de 2-1 ali em cima do Novo Horizontino, jogando fora de casa. Não foi um jogo muito bom, Panuso, porque o campo estava encharcado lá da chuva que estava tendo lá em Novo Horizonte, então foi um jogo, parecia mais polo aquático e tudo, porém o Palmeiras... Polo aquático é bom, hein? Sim, e o Palmeiras conseguiu sair vitorioso, e eu preparei até uma artezinha aí, dando os parabéns ao Palmeiras aí, tem o 27º título paulista, então parabéns, Verdão, te amo muito.
Tenho certeza que ele diria a mesma coisa se o Corinthians tivesse ganhado o campeonato, não diria? Sim, diria, sim. Porém não fui Inclusive, esse te amo aí. Nesse ponto, o Anderson falaria isso aí para nossa audiência. O Anderson te dublaria aqui, né? Então, o dia que o Corinthians ganhar, o comentário esportivo aqui é outro, viu, gente? Isso. Mas parabéns para os palmeirenses aí, o time realmente fez as pazes com a vitória, né? No ano passado chegava até o finalzinho, mas não ia, não avançava, perdeu tudo. E agora, mas temos o Flamengo também lá no Rio de Janeiro, hein? O grande algoz do Palmeiras na Libertadores, em tudo quanto foi lugar. Sim. No Brasileirão, acabou ganhando também o campeonato lá no Rio de Janeiro, né, Alex? Isso mesmo, Panuso também. Hoje eu preparei uma arte especial com a ajuda aí com o nosso ChatGPT. Tem todos os campeões estaduais ali. O Flamengo foi campeão carioca jogando um clássico ali contra o Fluminense. E tivemos outros grandes, o Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia, Fortaleza, Sport, Operário, CRB, Paysandu, Misto, IAP, que o IAP do Maranhão, o primeiro título inédito ali da história, e o Barra de Santa Catarina, o William De Luca deve estar feliz ali na redação com o título. Então, parabéns também para o Flamengo, para todos os clubes que foram campeões estaduais no seu respectivo estado. Aí vocês veem como é que, quando o cara não é clubista, como é que ele faz a arte. Vocês podem observar que no mapa do Brasil só tem Palmeiras e Flamengo, com prevalência do Palmeiras em todas as regiões, né? E, enfim, tá bonito, tá bonito. O ChatGPT é mais isento do que o nosso comentarista de futebol aqui, mas tudo bem. Sim. Ô, Alex, beleza. Temos mais alguma coisa, não? Apenas o Ceará isso. Também, que foi campeão, né? Foi o Fortaleza lá Fortaleza, foi o Fortaleza. Foi no clássico ali final contra o Ceará. Porém, hoje é apenas isso mesmo, por conta que está correndo o programa e está muito cheio de informações. Bom programa, Panuso. Maravilha. Brigadíssimo, então, hein? Parabéns para o pessoal do Palmeiras, parabéns para o Flamengo, parabéns para o pessoal do Fortaleza. Parabéns para você que não torce como eu para time nenhum, né? Que pelo menos a gente pode tirar um sarrinho de todo mundo sem que ninguém nos moleste, não é verdade? Tem uma vantagem nesse ateísmo futebolístico, viu? Depois eu conto para vocês como é que funciona isso aqui no ICL. Pessoal, vamos para a meteorologia? Olha, antes da meteorologia, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. É uma data muito importante, é uma efeméride aí que no nosso calendário ilumina um problema que tem matizado o Brasil como um país de extrema violência contra mulheres, né? E ontem foi um dia em que houve uma mobilização no país inteiro, com muita gente denunciando essa violência, e é estarrecedor o que está acontecendo. Não sei o que se passa na cabeça dos brucutus do sexo masculino, porque eles estão cada vez mais agressivos a despeito da legislação enfim, tem muita gente criticando as instituições pela maneira como tratam do problema do feminicídio e pela, na verdade, ausência de proteção às vítimas, né? Porque os números continuam crescendo de maneira assustadora no Brasil. E olha, o que acontece em São Paulo, com base nas estatísticas que foram divulgadas ontem, é algo estarrecedor. Mais de 21 mil pedidos de medidas protetivas contra esses bandidos, machões, que abusam da força física e da violência quando não conseguem o que querem com as mulheres. É uma tristeza isso, né? Uma decisão judicial a cada 4 minutos, isso só no estado de São Paulo, né? E aí a gente fica aqui pensando, é óbvio que tem muita coisa para ser feita, por exemplo, o sistema de proteção. Muitas cidades sequer têm uma delegacia da mulher, né? Há muitas cidades que têm delegacias da mulher, mas elas não funcionam de madrugada, que é a hora em que acontece o maior número de agressões. Tem muitos problemas. Agora, o comportamento dos homens brasileiros é algo de nos deixar vermelho de vergonha, sabe? Vermelho de vergonha. Porque não é possível, né, nós vemos assim, em pleno século XXI, que esses algozes, muitas vezes das próprias esposas, das próprias filhas, das netas, né? Porque tem muita agressão sexual, a maioria absoluta acontece dentro de casa e o problema não é mitigado com nada. Então, tá aí, fica aí um ponto de interrogação e fica aí também a necessidade de reafirmar que medidas como essa, né, que levaram para a rua ontem gente corajosa, que acha que o problema é sensível, né, como esses que foram participar dos atos de ontem contra essa onda, como diz aí a nossa manchete aqui, pelo fim da escala 6x1, tá? É isso, pessoal. Deixa eu passar rapidamente aqui pela meteorologia, porque, olha, hoje nós temos aqui alerta de chuva
em boa parte do território, como você está vendo aí nessa página. Enfim, vou até ler aqui o alerta de mais severidade aqui para vocês. É o que está justamente sobre o centro-oeste brasileiro, né? O que ele diz aí? Olha, que pode haver chuva de entre 20 e 30 litros por metro quadrado de água a cada hora ou até 50 litros por metro quadrado de área a cada dia, com ventos que podem chegar a 60 km por hora e trazem baixo risco de corte de energia e de quedas de galhos de árvores, descargas elétricas, etc, etc, tá? Então, vou voltar aqui para o mapa e vou logo para a previsão do tempo, para a gente saber lá no seu estado, aí na capital do seu estado, como é que está a temperatura, porque fica mais pertinho de você. Porto Alegre terá 27 graus de máxima, poucas nuvens no céu, não deve chover. Em Florianópolis já deve chover, sim, muitas nuvens com chuva, máxima de 23. Em Curitiba, máxima de 19 graus, né, a frente fria, que a meteorologia diz que seria uma das mais fortes dos últimos tempos, entrou, mas não trouxe assim tanto frio, mas trouxe água, né, aguaceiro, especialmente aqui para São Paulo. E hoje São Paulo teve uma noite chuvosa e a chuva se estendeu com uma garoa agora pela madrugada e está previsto que ela continue ao longo do dia com uma máxima que não deve ultrapassar 23 graus. No Rio de Janeiro é a mesma previsão, máxima de 28. Em Vitória também a mesma temperatura, a mesma previsão. E em Belo Horizonte, fechando o sudeste, temperatura de 30 graus, muitas nuvens, trovoados isolados. E olha, volta a chover na região da Serra da Mantiqueira, lá no sul de Minas Gerais, na zona da mata, tá? Então, lá todos com os nervos da flor da pele, a população que ainda está de luto pela tragédia que aconteceu, pode ser que volte a enfrentar problemas hoje. Em Campo Grande, no centro-oeste, máxima de 31 com chuva. Em Cuiabá, máxima de 32. Em Porto Velho, 33. E em Rio Branco, 30 graus. Em Manaus também chove, a máxima vai a 32. Em Boa Vista, vai a 35. Macapá, a 29. Em Belém, a 30 graus. E em Palmas, no Tocantins, nós teremos 34 graus Celsius de temperatura. Agora vamos ver o Nordeste brasileiro. Em São Luís, Maranhão, chove bastante, pancadas durante o dia, trovoadas, 30 graus de máxima. Em Teresina também a previsão é de chuva, com máxima de 31 graus Celsius. Em Fortaleza, os termômetros chegam a 27 e aqui no litoral do Nordeste deve chover também ao longo do dia. A exceção no Nordeste é essa região aqui da Bahia, do interior da Bahia, onde não deve chover, tá bom? Em Fortaleza vai fazer 27 graus de máxima, em Natal 29, em João Pessoa 30 graus, em Recife 29, em Maceió 31, em Aracaju também 31 e em Salvador 31 graus também. Essa é a previsão para o Brasil hoje, tá? E antes de chamar o Kleber Lourenço, eu já estou atrasado aqui, eu vou mostrar para vocês a capa do nosso site, do iclnoticias.com.br, que traz para você uma síntese do que foi o noticiário ao longo do fim de semana, tá bom? Começamos com uma matéria exclusiva, tá? Mostrando a vinculação que existe entre o capital que levou Vorcaro a se transformar em dono do Banco Master, tá? Dinheiro que veio em parte das mãos de um traficante julgado e condenado. E é isso que o ICL Notícias está revelando para você hoje. Fundo que comprou o Master para Vorcaro teria usado dinheiro de narcotraficante espanhol, tá? Uma fonte do mercado financeiro que acompanhou as negociações apresentou documentos que sustentam essa denúncia que daqui a pouco eu vou detalhar para você, tá? Com relação à questão da geopolítica internacional, o Brasil entra na rota, né, dos países que dão aos Estados Unidos justificativas para essa ação autoritária e despótica que acontece ao longo do mundo. E os Estados Unidos, como diz aqui a nossa manchete, olha, devem designar o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas. E o que acontece quando o governo Trump identifica atividades terroristas em países aliados? Ele mete bomba, é o que acontece. Esperamos que isso não aconteça no Brasil, porque aqui a conversa é bastante diferente, né? É um país muito diferente, com outras dimensões, e é, sobretudo, um aliado histórico dos Estados Unidos. Quer dizer que a força bruta e a truculência aqui podem não ser aplicáveis, é o que a gente espera, inclusive, né? Mas, enfim, a nossa manchete aqui ressalta que essa medida transformaria as operações de grupos criminosos em alvos legítimos de ataques militares americanos, mesmo que em solo estrangeiro. E vou dizer para vocês que os Estados Unidos já têm investigado com a sua estrutura de espionagem e inteligência, principalmente os movimentos na Tríplice Fronteira, né? Onde ali tem
tem uma incidência grande de atividades desses grupos criminosos e esse local do mapa já foi assinalado pelos Estados Unidos como local complicado, tá? Vamos continuar aqui com as nossas manchetes. Olha, a advogada Viviane Bart de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, negou que tenha recebido qualquer mensagem de Vorcaro no dia em que foi preso. Como se sabe, né, o jornal O Globo noticiou que o ministro Alexandre de Moraes teria trocado 9 mensagens com o dono do Banco Master no dia da prisão. Uma delas, inclusive, ele pede explicitamente para o ministro Alexandre de Moraes bloquear alguma coisa, que seria, supostamente, porque não há ainda confirmação disso, seria o mandado de prisão que havia contra ele e que Vorcaro, por ter invadido sistemas privados de informação dos tribunais e até de entidades estrangeiras, como a Interpol e a CIA, por exemplo, e o FBI, ele já teria conhecimento antecipado, o que é muito grave, né? Então, mas a advogada Viviane Bart, que deveria, essa sim, deveria ter recebido comunicações do seu cliente tão auspicioso do ponto de vista do provimento dos honorários, né? Ela não recebeu nenhuma ligação. E aí fica muito difícil entender se é que é verdade, por que ele ligou para o ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, Alexandre de Moraes não é advogado do Vorcaro, pelo menos não que se saiba, né? E a gente espera mesmo que essa relação não fique caracterizada, porque seria muito grave. O ministro do Supremo, ao tomar conhecimento de uma informação que vazou de um processo público, né, de uma investigação pública que era sigilosa, ele recorre ao ministro do Supremo para tentar resolver o problema e o ministro não faz nada, não bota o cara na cadeia, não faz nada. Então, espera-se que isso não seja verdade. Mas o ambiente está muito estranho, mas muito estranho mesmo, e já a gente vai falar sobre isso, tá bom? O que mais nós temos aqui de manchete é a situação do governo brasileiro, uma matéria do Jamil Chad, na coluna dele, dizendo para nós que o governo brasileiro se esqueceu da questão do aborto, né? E trabalhou contra a expansão dos direitos atinentes à mulher, né? É uma matéria alusiva ao que aconteceu ontem, que foi o Dia Internacional da Mulher. Esses são os destaques na capa do ICL. Agora eu vou conversar com quem faz esses destaques, que é o grande Kleber Lourenço. Kleber Lourenço, cadê você? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Tudo jóia, Kleber. Desculpa o atraso hoje, mas a gente começou tarde hoje e a gente está correndo aqui para recuperar o tempo perdido, né? Vamos lá, Kleber, pode começar pelo assunto que você quiser. Eu sugiro que seja essa relação de celular do Vorcaro com o escândalo do INSS, porque se esperava muito do que já foi liberado do sigilo. Embora se saiba hoje que só uma pequena parte do que contém esses telefones do Vorcaro foi já periciada, né? Conta para nós, o que saiu do telefone do Vorcaro sobre o golpe lá contra os segurados do INSS, os aposentados? Exatamente, vem chamando a atenção, eu fui lendo o material que foi disponibilizado à CPMI do INSS e seus conteúdos, dei as mensagens, as conversas de Vorcaro com a namorada e tudo mais, e algo que fica muito claro nessas mensagens nada daquele conteúdo que está ali disponível tem relação com as investigações da comissão, até o momento. Então, isso foi passado para a CPMI depois de uma análise feita pela Polícia Federal. O próprio presidente da comissão, o senador Carlos Viana, chegou a se manifestar publicamente afirmando que, primeiro, o material que estava, antes de tudo, em posse de Alcolumbre, porque esse material a CPMI tinha conseguido a quebra dos sigilos. Esse material era para ir para a CPMI, não foi para a mesa do Alcolumbre. Da mesa do Alcolumbre, depois, com a mudança do relator do caso para o ministro André Mendonça, esse material saiu de lá e foi para a Polícia Federal. Segundo o senador Carlos Viana, estava sendo realizado um filtro da PF das informações que eram relevantes para a comissão, e após esse filtro seria encaminhado esse material para a comissão. E o que aconteceu foi que, aparentemente, com base no que a gente tem de relato do próprio senador, é claro, foi realizado esse filtro e o que foi mandado para a comissão não tem nenhuma relação com o objeto de investigação. A única conversa, em sua integralidade, que foi encaminhada para a comissão foi a conversa do Vorcaro com a sua namorada. Então, namorada, né, eles já não estão mais juntos. Mas me chamou muita atenção. Isso é muito ruim a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, Panunzio, porque isso acaba, de qualquer maneira, atacando a credibilidade da própria investigação de um caso importante mesmo, de um caso que é fundamental, que
o que a gente sabe até o momento é apenas uma pontinha do iceberg do que pode chegar a atingir gabinetes, seja em Brasília ou gabinetes nos estados ao redor do país, da profundidade do rombo que foi causado não só aos cofres públicos, mas também também a pensionistas, segurados ali que participavam dos fundos de pensões de servidores ao redor do estado, além da possível conexão do próprio Banco Master com o escândalo dos descontos envolvidos do INSS, que também é muito importante que seja apurado, mas que até o momento, através da comissão, não se avançou a lugar algum. Já está muito claro que a comissão também vai ser usada ali nas próximas semanas, principalmente como palanque político eleitoral para cada lado conseguir puxar a situação mais ao seu favor e menos ao favor dos seus opositores. E as investigações da Polícia Federal também acabam sendo arrastadas para essa confusão. Afinal de contas, como eu falei no começo do comentário, segundo o senador Carlos Viana, foi a Polícia Federal que fez esse filtro de conteúdo e encaminhou para a CPMI do INSS. E aí um ponto importante que eu trago também para a nossa audiência eu conversei com algumas pessoas que tiveram acesso ao material inicial que estava no gabinete da Davi Alcolumbre, e elas alegam essas fontes no Congresso Nacional, de que esse material teria em torno de 400 gigas. E foi encaminhado para a CPMI do INSS menos de 1 giga, foram 740 megabytes de informação que foi encaminhada para os parlamentares, informações dessas que nada dizem respeito ao objeto da CPMI ou ao interesse público. Mais uma vez, eram conversas ali de Daniel Vorcaro chamando a sua, então, namorada de namolada. Eles falavam a linguagem de Cebolinha, né? Tem uns diálogos engraçados ali. Alguns outros resvalam muito para a intimidade deles, que não interessa a gente. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para o pessoal que está nos assistindo, com todo respeito, o ICL não vai falar aquilo que você quer ouvir, porque a notícia não a realidade não molda ela de acordo com a vontade da gente. Nós vamos noticiar o que é noticiável aqui, tá? E vamos continuar falando de tudo que acontece no campo da política, tá? Não espere ver aqui um noticiário voltado para a defesa de A ou de B ou de C ou de qualquer um dos lados. A gente vai noticiar o que existe no mundo da realidade. Se você está com algum problema, dissonância cognitiva, se você quer que a gente torça para um lado e não para o outro, você está perdendo seu tempo aqui conosco, tá? Porque aqui o jornalismo é algo que a gente leva muito a sério. Não interessa a especulação que se possa fazer, enfim, que a audiência possa fazer desses resultados. Tudo que você ouve aqui é rigorosamente apurado, é rigorosamente checado e não se presta a especulação política de jeito nenhum. Dito isso, Kleber, vamos lá, vamos para o próximo assunto agora. Qual é o próximo assunto agora? São as invasões, né? Interpol. Isso. O que há de verdade, o que há de mentira nesse negócio de que Vorcaro invadiu os sites do governo americano, por exemplo, Interpol e FBI? Isso, na decisão da semana passada do ministro André Mendonça, foi mencionado que a milícia do André Mendonça tinha acesso a informações como, por exemplo, credenciais para acessar sistemas da Polícia Federal, Ministério Público e até mesmo FBI e Interpol. Eu tentei contato com o FBI, até o momento não tivemos esse retorno, mas consegui conversar também com a Interpol e eles deram um retorno afirmando que não confirmam qualquer tipo de acesso indevido aos seus sistemas. Então, na verdade, eles negam isso de forma muito objetiva, que não tiveram acessos indevidos, seja por hackeamento ou pela obtenção de credenciais de servidores da instituição que estavam disponíveis em fóruns da Deep Web. Então, também temos mais uma situação ali dentro do caso Master que gera discussão e controvérsia. Nós temos a Polícia Federal com o seu relatório ao André Mendonça, afirmando que a milícia do Vorcaro tinha acesso a esses sistemas, e agora nós temos a Interpol negando que a milícia do Vorcaro tenha realizado qualquer tipo de acesso aos seus sistemas. Mais uma confusão ali para se resolver, para ser discutida também de forma muito séria e que, mais uma vez, como eu venho repetindo aqui, compromete todo o andamento do caso. É muito grave o que a gente está vendo, essa bagunça que virou nos últimos dias. A gente tem jornal dizendo uma coisa, ministro rebatendo nota, a gente vê que a nota não diz exatamente isso, a gente tem um ministro alegando que não recebeu informações da Polícia Federal, a gente já vai falar sobre isso. Temos o caso também daquele sicário do Vorcaro, Luiz Felipe Mourão, que num primeiro momento vários veículos receberam informações da própria Polícia Federal de que ele teria morrido, depois essa informação foi desmentida, chegou à imprensa a informação de que no dia que foi alegada a morte dele, teriam sido iniciados os procedimentos para a declaração da morte cerebral, o que também depois acabou sendo desmentido pela Secretaria de Saúde
de Minas Gerais. E aí, na última sexta-feira, foi declarada, enfim, a morte oficial do sicário do Daniel Vorcaro. Então, mais também outras indas e vindas de confusões em torno desse caso, Panunzio. Muito bom. Agora, o Kleber levantou também uma situação, gente, que é bastante importante porque tem uma repercussão institucional para o futuro, que é a questão da composição do plenário do Supremo Tribunal Federal. E aqui aparece no horizonte algo insólito, inusitado na história do Brasil, que é a possibilidade de o próximo presidente, seja ele quem for, nomear a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. 6 ministros. É quórum para nunca mais ser processado por nada, hein, Kleber? Exatamente. O caso Master, mais uma vez, ele vem tomando proporções dia após dia que jamais vimos na história dessa república, Panunzio. E entre essas repercussões, eu conversei com membros do Palácio do Planalto, eu conversei com membros dos outros poderes do Congresso Nacional e começa a se fazer uma leitura muito importante de que o próximo presidente a ser eleito no Brasil tem a possibilidade de indicar até 6 ministros para a corte. Por quê? Vamos para a lógica. Dos ministros que já tem ali dentro do cronograma do próximo mandato a aposentadoria compulsória prevista, nós temos Luiz Fux, que completa 75 anos em 2028. Depois nós temos a ministra Carmen Lúcia, que alcança a idade limite em 2029, em abril. E depois o ministro Gilmar Mendes, por sua vez, que atinge o limite em 2030. Para além disso, no escândalo do caso Master, nós temos os ministros Dias Toffoli e também Alexandre de Moraes implicados. Ou seja, por conta das seguidas menções deles no caso, trocas de mensagens, as acusações que vêm se avolumando ao longo das últimas semanas, esses membros, tanto do governo quanto do Congresso Nacional, não descartam que esses ministros poderiam ser alvos de processo de impeachment e aí eles seriam removidos dos cargos, abrindo mais 2 vagas. E, para além disso, para aumentar ainda mais essa confusão, nós temos a indicação de Jorge Messias, que segue travada no STF, até o momento não foi dado nenhum andamento, e no Senado Federal já é dado praticamente como certo de que essa indicação não vai andar esse ano, que vai ficar para o próximo ano, ou seja, ficaria para o mandato ou a reeleição do presidente Lula ou o próximo presidente a ser eleito. Com isso, nós temos a possibilidade de 6 cadeiras serem abertas no STF no próximo mandato. Muito bom. Quero só esclarecer aqui, mais uma vez, porque é bom conversar com a nossa audiência aqui, né? Para os que reclamam, vocês não falam de Ibanez, não falam... Gente, o ICL foi quem denunciou, o senador Ciro Nogueira, o ICL foi quem denunciou o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, tá? E foi o ICL que trouxe o depoimento do piloto Matosinho, do piloto Mauro Matosinho, pela primeira vez aqui, denunciando os esquemas dessa gente com a aviação que servia ao PCC. Portanto, vamos fazer um refresh na memória para lembrar disso aqui. Estão falando coisa que absolutamente não se casa, né, nem minimamente com aquilo que é a história aqui do nosso jornalismo. Exatamente. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com o noticiário. Eu gostaria de saber de você sobre esse personagem que está na sombra do escândalo, mas que está presente. Aliás, são 2 personagens, né? Um é o André Esteves. O André Esteves que já foi aqui, muita gente especular, é o André Esteves, a fonte da Malu Gaspar, essa coisa toda. Não sei se é ou se não é, mas é bem relevante a participação dele nos bastidores dessa encrenca toda. Por quê? Porque ele deu algumas declarações aí no passado, né, Kleber? Inclusive se colocando, falou assim, isso aí, ele falou isso, ele mesmo. Eu vou acabar tendo que comprar essa encrenca. Né? Parecia muito interessado realmente. Agora, me conta o que é que o Vorcaro já disse sobre o André Esteves, que seria o adversário dele nessa disputa comercial encabeçada pelo Banco Master. Kleber? Sim, nós trouxemos já alguns trechos desses embates entre André Esteves, presidente do BTG, e também o Daniel Vorcaro na semana passada, e agora temos mais alguns trechos também fruto daquele vazamento da CPMI do INSS, vindo das conversas de Daniel Vorcaro com sua namorada, onde ele alegou em novembro de 2024 que estava sendo literalmente ali, Esteves me deu uma espremida para ele ficar com o banco. Então ele mostra de forma muito clara que havia toda uma ofensiva e um interesse muito grande do presidente do BTG em se apropriar do Banco Master. Mais uma vez, ali, a gente tem críticas do próprio Daniel Vorcaro ao Esteves, falando que é um sujeito de má índole, ele ofende várias vezes, reclama da forma como o Esteves se comporta com ele, e agora temos essa declaração também dele com a namorada em 2024, deixando muito claro o interesse do presidente do Banco BTG
em assumir as operações do Banco Master. Algo muito interessante e que mostra ali também a dinâmica selvagem do mercado financeiro, mesmo com o Banco Master tendo vários problemas, ali temos mais essa declaração também, Panunzio. Muito bom. Kleber, muito obrigado para você, tá? Muito obrigado mesmo. E a gente se encontra aqui amanhã, de novo às 7 da manhã, tá bom? Obrigado, Maravilha, valeu. Panunzio. Tchau, tchau. Beleza, gente. O Kleber é sempre muito atento ao que está acontecendo, né? Hoje a gente deveria ter aqui, nesse horário, o Lula conosco, o Lula Costa Pinto conosco, mas o Lula, né, como todo ser humano, tem direito ao descanso. Ele está de férias agora e, enfim, deve estar louco de vontade de participar do programa, mas ele deixou a coluna reserva exclusiva da revista Liberta, deixou informações ótimas lá para você e eu vou mostrar para você algumas dessas notas agora. Vou pedir para o Alex colocar na tela para mim aqui os destaques dele. Se você não conhece a revista Liberta ainda, não perca a oportunidade de conhecer e de assinar, porque senão você fortalece aqui a estrutura do jornalismo do ICL. Essa aí é uma das notas, a abolia do governo com o avanço do caso Master incomoda Alcolumbre, né? Líderes da base temem desgastar o político, né? Aí essa nota, que na verdade é uma reportagem do Lula, ajuda a entender como é que está se dando a articulação da Operação Abafa que se dá lá no Congresso Nacional em torno da investigação dos escândalos do Banco Master pelo Parlamento Brasileiro, né? As 3 CPIs que estão lá com assinaturas em número suficiente não andam, entre outras causas, por causa da vontade desse senhor que está aí nessa foto ilustrando a nota do nosso querido Lula na coluna dele na revista Liberta. Próxima nota, por favor, Alex. Vamos lá. Uma das 6 irmãs, olha aí, a família Bravanel, que já tentou entrar na política muitos anos atrás, lá nos anos 80, quando Silvio Santos ameaçou ser candidato à presidência da República, agora terá mais um dos seus integrantes provavelmente disputando as urnas. Será que vai dar certo? Será? Ao que tudo indica, pelo menos o legado do pai não recomenda essa experiência, né? Vamos ver o que vem por aí. E agora a última nota que eu vou ler para vocês aqui, um trechinho. Olha, essa é uma história que precisa ser melhor contada, né? Uma casa na Ilha Grande que acabou virando uma disputa que parece ser mesmo um processo de grilagem de um imóvel que é objeto da cobiça de Flávio Bolsonaro. Um caso que se arrasta há muito tempo e aqui o Lula está atualizando as informações. Você fica sabendo tudo sobre isso na nossa Revista Liberta. E como é que você chega à Revista Liberta? revistaliberta.com.br, tá? revistaliberta.com.br. Essas são, então, as informações que o Lula deixou para a gente. Agora vamos retomar aqui o noticiário. Já nós vamos ter o advogado Marco Aurélio de Carvalho conosco aqui explicando coisas estranhas que aconteceram ao longo do fim de semana. Enquanto ele não entra, eu até gostaria de saber, Alex, como é que está aí já nós teremos aqui ele está conectando agora o Marco Aurélio, muito importante a presença dele aqui. Vamos lá, próxima notícia aqui, destaque no site do ICL, Polícia Federal apreendeu mais 3 celulares durante o processo de prisão do Vorcaro, quer dizer, agora já são 8 celulares e tudo isso que aconteceu na semana passada e que gerou tanta especulação política, corresponde só à terça parte do que foi periciado em um desses 8 celulares. Então, imagina-se o que vem por aí, né? Vamos ver o que diz aqui a matéria? A matéria nos diz o seguinte: a Polícia Federal apreendeu mais 3 celulares. Com essa nova apreensão, os investigadores passam a ter 8 celulares atribuídos ao dono do Banco Master. Informações sobre o avanço das análises foram repassadas à equipe do ministro André Mendonça do Supremo, que é o relator do processo. Integrantes da Polícia Federal e do gabinete do ministro devem se reunir agora, esta semana, para avaliar o andamento das investigações. Entre os investigadores, há a avaliação de que será necessário ampliar a equipe responsável pela perícia digital, com o reforço de peritos, analistas e técnicos para acelerar a extração e a análise do material armazenado nesses aparelhos. A nova prisão de Vorcaro, diz aqui a nossa reportagem, foi determinada por Mendonça após a análise de mensagens encontradas em um dos celulares do empresário, que indicam ameaças, tentativa de corrupção e esforços para interferir em decisões regulatórias. A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de 22 bilhões das pessoas ligadas a esse caso, tá? Próximo destaque aqui no nosso site
essa matéria. Olha, essa aqui é importantíssima, essa é uma matéria exclusiva, você vai ler só aqui no ICL, tá? Então, veja bem, um fundo que comprou o Banco Master usou dinheiro de um narcotraficante espanhol que está condenado, cumprindo pena aqui no Brasil, que é essa figura aí da foto, tá? Vamos lá, a matéria é do Flávio VM Costa e da Alice Maciel, repórteres especiais do nosso site. E ela dá conta do seguinte: o narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martins foi um dos investidores por trás da operação de compra do Banco Master pelo empresário Daniel Vorcaro. Foi o que revelou em uma entrevista exclusiva ao ICL Notícias, uma fonte que atua no mercado financeiro e que acompanhou de perto essas negociatas. A reportagem teve acesso a documentos de transações financeiras, além de autos de processos judiciais e registros da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que corroboram essas afirmações. Morador de um condomínio de luxo da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde foi preso em 2013, o traficante Oliver Ortiz foi condenado por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. No ano passado, a Polícia Federal notificou o criminoso de que ele seria expulso do país depois de cumprir a pena que foi determinada pela Justiça Brasileira. E de acordo com a fonte que informa o ICL, o elo entre esse narcotraficante e o Daniel Vorcaro é o operador do mercado financeiro Benjamin Botelho de Almeida. Ele é apontado pela PF como sócio oculto e operador financeiro de Vorcaro nos Estados Unidos. Botelho mantém vínculos com a corretora Sefer Investimentos, é a antiga Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que foi alvo em janeiro da segunda fase da Operação Compliance Zero, sob suspeita de integrar um esquema de repasse de recursos para negócios ligados à família de Vorcaro. Uma offshore das Bahamas, ligada a esse fundo Sefer, foi aberta 9 dias depois de o Banco Central ter liquidado o Banco Master. Então você lê isso aqui com exclusividade só mesmo aqui no iclnoticias.com.br. Tá? Seguindo com o noticiário, o Jamil Chad ontem, aproveitando a efeméride do dia 8, atualizou as informações sobre como o governo brasileiro tem se comportado junto aos organismos internacionais no equacionamento de problemas tão graves que o Brasil vive hoje em relação ao respeito à mulher, né? E ele nos brindou ontem com essa manchete. Infelizmente, o tema é horrível, porque deixa aqui a impressão de que o governo brasileiro está devendo em relação a coisas que a sua base esperava dele, com as quais se comprometeu. Vamos ler aqui a manchete da matéria do Jamil. Governo omitiu aborto de normas e trabalhou contra a expansão de direitos. O governo Lula desembarca na ONU pronto para mostrar avanços na agenda feminina, só que o debate sobre aborto, por exemplo, né, desapareceu da agenda política. Ou seja, isso aqui a gente já pode considerar como uma vitória da extrema-direita, que é extremamente avessa a esse tipo de tema e consegue calar as instituições brasileiras que têm a obrigação de colocar em discussão esses temas. A reportagem diz o seguinte: o governo brasileiro desembarca em Nova York essa semana para a reunião anual da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres, carregando a vitrine do enfrentamento ao feminicídio, empoderamento das mulheres, escondendo o terror vivido pelas meninas mais vulneráveis. Mas a participação do Brasil causa um profundo mal-estar entre alas mais progressistas que alertam que, vestido com o manto da pauta dos costumes, o debate sobre o aborto tornou-se do governo atual um tema proscrito. Consolidada nas democracias ocidentais e até mesmo superada como debate em diversos países, a descriminalização do aborto é sufocada no Brasil, inclusive por parte de um governo progressista e que contou com as mulheres, sobretudo com elas, para derrotar a extrema-direita nas urnas. O histórico dos últimos 3 anos revela um esforço deliberado para fazer com que o tema simplesmente desapareça da pauta em Brasília. Não é apenas o silenciamento, diz o Jamil Chad, que opera obstaculizando o serviço e promovendo mortes de mulheres e de meninas também. A vocalização da agenda de contracepção parece ter sido acionada num espaço em que a política pública para mulheres se mantém atrelada apenas às questões reprodutivas. Um levantamento dos acontecimentos, normas e notas técnicas desde 2023 revela como a estratégia do Palácio do Planalto foi a de fazer desaparecer os direitos sexuais e reprodutivos para não pautar o debate. Tá? Então fica aqui o registro, o restante da matéria você vê no nosso site, no iclnoticias.com.br.
está lá a matéria do Jamil Chad, tá bom? Bom, agora eu quero mostrar para vocês, o Marco Aurélio já está aqui na linha conosco, mas eu quero mostrar para vocês algo apavorante que saiu no jornal Folha de São Paulo ontem, né, uma matéria da colunista Mônica Bergamo, e olha só a manchete qual é. Se você não viu ainda, você vai provavelmente tomar um susto com isso. A Polícia Federal estaria dividida sobre pedir a prisão do Lulinha, filho do Lula. Tá? Então, uma ala da Polícia Federal quer prender o Lulinha, a outra não quer. Aí vem a pergunta, por quê? A nota da Mônica não explica, tá? E o que diz a reportagem? Olha, a possibilidade de a PF pedir a prisão de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, divide a corporação e está elevando a tensão em Brasília. Eu repito a pergunta, vai prender por quê? Qual é o crime que é imputado ao Lulinha? Porque até agora tem muita falação, mas não tem nada de indício de nada. É só a extrema-direita cacarejando aqui e ali coisas que não estão nos autos de nenhum processo, tá? Até agora não. Outra coisa, o sigilo do Lulinha já foi quebrado, as explicações já foram dadas, não apareceu nada que o vincule a escândalos do INSS. Então, essa possibilidade, né, apavorou a defesa do Lulinha. E, obviamente, que coloca no horizonte a exorbitância de certas atitudes que estão sendo tomadas em favor de um clima eleitoral, de A ou de B. Tá? No caso aqui, a possibilidade de uma prisão sem nenhuma justificativa no curso de um processo criminal é algo absolutamente aberrante. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado que instrui a defesa do Lulinha e é fundador do Prerrogativo. Marco Aurélio, obrigado por acordar cedinho assim para falar com a gente. Queria entender qual é a acusação contra o Lulinha que justificaria uma prisão. Bom, vamos lá, Fábio. Primeiro, um prazer, uma alegria estar aqui ao seu lado e ao lado dessa audiência super qualificada. Na verdade, eu acordo por volta das 5h da manhã, né? E Ainda sempre bem. tenho o privilégio de acompanhar o trabalho que vocês realizam aqui. Quero mais uma vez reconhecer, louvar e aplaudir. Mas vamos lá. Na verdade, veja, as acusações são absolutamente infundadas, né? A defesa está tranquila, eu vou dizer por quê. Mesmo que criminoso, o vazamento foi revelador. O vazamento das informações bancárias, do sigilo bancário do Fábio Luiz, né? Nós conseguimos comprovar que não há qualquer tipo de relação direta ou indireta com os malfeitos que estão sendo investigados no bojo da CPMI e do INSS. Não havia, a bem da verdade, nem motivos sequer, ao menos, para quebra de sigilo, para o pedido de quebra de sigilo. Entretanto, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo e o Supremo Tribunal Federal deferiu. No final das contas, foi bom, porque nós tivemos a oportunidade de comprovar tudo aquilo que a gente já vinha dizendo há bastante tempo. Mas é importante para todo e qualquer telespectador que esteja nos acompanhando ter a clareza de que antes mesmo da quebra, nós já havíamos ido ao juízo numa disposição voluntária e espontânea para colaborar com o esclarecimento de toda e qualquer notícia. Então, isso é importante a gente registrar. Nós não fizemos isso depois do pedido de quebra. Desde sempre, quando o nome do Fábio Luiz apareceu, né, vinculado a malfeitos, a gente resolveu se colocar à disposição para prestar uma colaboração independente, autônoma, espontânea e efetiva ao Supremo Tribunal Federal, que é o foro competente para fazer qualquer investigação em relação a essa matéria. Repito, os vazamentos, mesmo que criminosos, eles nos permitiram comprovar que o Fábio não tem relação direta ou indireta com absolutamente nada que está sendo investigado no bojo dessa CPMI. Ora, se ele não tem relação direta ou indireta, o que a Polícia Federal tem que fazer? Tem que arquivar o inquérito. É pirotecnia, diversionismo, é uma ilegalidade, é abuso de autoridade. Eu duvido, com toda franqueza, frente aos elementos que constam nos autos, que o ministro vai deferir um pedido desse, se é que um pedido desse vai vir. Agora, ele representa a disputa que ainda acontece nas corporações, que é reflexo de uma sociedade dividida. Infelizmente, essas instituições foram capturadas no governo Bolsonaro por interesses políticos e eleitorais. E nós estamos disputando essas instituições. O presidente Lula devolveu a Polícia Federal, a CGU, a Receita Federal, como instituições de Estado para o Estado brasileiro. E o presidente Bolsonaro, ao contrário, a diferença entre um e outro é continental, ele mudou o diretor da Polícia Federal 5 vezes para blindar os parças, né? Para blindar a milícia com a qual ele governava o país. Ele mudou superintendentes da Receita, ele interferiu em investigações da CGU, ele tirou o ministro da Justiça, enfim, um senador patético que hoje voltou a sentar no colo dele, enfim, Sérgio Moro, né? Esse ex-juiz que atuou de forma escandalosamente parcial e criminosa nos processos, enfim, do presidente Lula. O presidente Lula, ao contrário,
deixou claro, absolutamente claro, que não quer, Fábio, que ninguém esteja acima da lei. Nem ele, nem o seu filho, nem adversários, nem aliados, mas também não quer e não pode permitir que alguém esteja abaixo dela. O presidente deixou isso muito claro. Seguindo a recomendação do presidente Lula, o seu filho, através da defesa, se colocou à disposição para prestar todo e qualquer esclarecimento. Portanto, caso eventualmente seja verdadeira a notícia seguramente veio de uma jornalista muito séria, que evidentemente merece credibilidade, né? Mas isso revela um absurdo contra o qual todos nós temos a obrigação de nos insurgir. Já não é mais o caso do Fábio. Isso, enfim. Ô Marco, agora eu queria entender qual a justificação, porque é o seguinte, a prisão de alguém é algo muito grave. E aí, o que você relata é a apropriação ideológica de uma fração da Polícia Federal que estaria fazendo uso do processo para criar factoide político. É isso mesmo que eu entendi? É uma ala bolsonarista da Polícia Federal? Não há a maior dúvida, mais do que bolsonarista, é uma ala lavajatista, porque esse é um sentimento lavajatista, que de alguma forma conviveu por conveniência e hipocrisia com o bolsonarismo, né? Vamos lembrar que o bolsonarismo é filho legítimo do lavajatismo, é filho de pai e de mãe, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, é filho legítimo, enfim, do que houve de pior na história do nosso sistema de justiça. Então, é um sentimento, mais do que bolsonarista, lavajatista, que convive com o bolsonarismo por conta de circunstâncias políticas, enfim, por conta de objetivos comuns na esfera eleitoral. Mas veja, isso não nos assusta. Eu quero dizer que se a oposição achava que tinha uma bala de prata contra o governo ou contra o filho do presidente Lula, talvez agora tenha se deparado com uma bala de festim, né? Ou para nós que já estamos chegando ou passando dos 50 anos, né? Uma bala soft com a qual ela vai engasgar. Não tem a menor dúvida, isso vai entalar na garganta da oposição. Que seria um tiro pela culatra, para usar uma metáfora mais adequada, né? Um tiro pela culatra. Quero repetir, Fábio, aproveitar essa super audiência sua e do ICL, enfim, quero repetir que o Fábio não tem nenhuma relação, direta ou indireta, com os malfeitos que estão sendo investigados no bojo da CPMI e do INSS. Quero dizer também que é uma manipulação clara da suposta movimentação do Fábio, que nunca chegou perto dos chamados 19 milhões, tá? Há, inclusive, uma fantasia em relação a isso, acho que você sabe bem. Eu vou dar um exemplo para quem está nos acompanhando, nos dando a honra e a alegria da sua audiência. Se por acaso nós tivermos 100 mil reais numa determinada aplicação e formos transferir para outra, o COAF já lê que houve uma movimentação de 200, de uma conta para outra. Se eu baixar dessa conta para pagar boleto, o COAF já lê que teve uma movimentação de 300 mil reais. Então, o resultado da movimentação financeira do Fábio seguramente está muito longe como resultado desses 19 milhões. E ele é resultado da venda de uma empresa, do recebimento de um adiantamento de legítima, do recebimento de dividendos de aplicações por conta da venda dessa empresa e também do recebimento de uma herança da dona Marisa, que foi uma das grandes vítimas da Lava Jato e do lavajatismo. Só para a gente encerrar rapidinho, Marco, me conta uma coisa. Como é que você está vendo esse fenômeno dos vazamentos? Porque os vazamentos realmente estão gerando um efeito muito deletério na institucionalidade, especialmente no âmbito dos investigadores e do Poder Judiciário. Como é que você está vendo esse processo de informação baseada só em vazamento? Olha, é importante dizer, primeiro, que não há paralelo possível com a Lava Jato. Mas há algumas semelhanças, e nós estamos falando de uma semelhança importante. Vazamentos criminosos selecionados com o objetivo de desconstruir a imagem de determinados alvos na opinião pública para facilitar, eventualmente, medidas abusivas. Nós vimos isso no que houve de pior no nosso sistema de justiça, que foi a Lava Jato. Vazamentos criminosos, clandestinos para determinados específicos portais. Uma relação absolutamente promíscua que esses portais têm com essas fontes dentro da Polícia Federal e na CPMI do INSS. Nós tomamos providência. Quero dizer, com toda a franqueza, que nós temos que reconhecer o trabalho do delegado-geral, André, pelo Lula, uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa séria, mas que tem um desafio, que é enfrentar a divisão dessa corporação que fica, na verdade, surfando entre interesses e conveniências de cunho eleitoral e, na verdade, o espírito público que deveria ter para, ao assumir essas funções, exercer bem as suas tarefas. Então, ele está realmente num momento difícil, mas acho que ele está à altura dessa responsabilidade. Nós representamos, pedimos para ele investigar, pedimos para o ministro André Mendonça investigar, pedimos para o ministro Flávio Dino investigar e quero crer que essas investigações vão chegar nos responsáveis e vão tentar, de alguma forma, inibir situações parecidas no futuro. Marco Aurélio, muito obrigado aqui pela entrevista, esclarecendo esses pontos tão importantes aqui dessa situação e ressaltando para nós o caráter político e ideológico que tem essa atuação. Um abraço para você, brigadíssimo, tá? Outro grande, foi um prazer, um abraço.
É isso aí, gente. Marco Aurélio Carvalho, advogado do Lulinha, e também ele é um dos criadores e é o coordenador do grupo Prerrogativas, né? E por falar em coisas estranhas, tem muitas outras coisas estranhas que saíram nos jornais ao longo desse fim de semana. Uma delas é essa informação aqui na coluna do Lauro Jardim. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, porque só tem mais um minutinho. A informação do Lauro Jardim dá conta do seguinte, olha só, o ministro não era apenas a mansão brasiliense de Daniel Alvorcari, que aqui é uma afirmação categórica, não era apenas a mansão de Brasília de Daniel Alvorcari que Alexandre de Moraes frequentava. O ministro conheceu também a casa de 300 milhões que o banqueiro alugava em Trancoso, um imóvel de 40 mil metros quadrados, 12 suítes, 5 bangalôs e muito mais. E aí aparece uma atualização. A nota, depois, se você for tentar encontrar essa nota no site do Globo, provavelmente você vai ter dificuldade de encontrá-la. Outras já vieram no lugar dela. Mas houve uma atualização, porque ontem, por volta de 4h30 da tarde, aparece a seguinte informação. A assessoria do Supremo enviou a seguinte nota. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que é integralmente falsa a afirmação de que o ministro tenha frequentado a casa de Alvorcari em Trancoso, na Bahia. O ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Alvorcari para qualquer destino. Tem um outro ministro lá que foi com o advogado dele, né? Que é o Toffoli, ver a final da Libertadores lá no Peru. Mas, enfim, a nota diz respeito aqui à situação do Alexandre de Moraes. E ela continua dizendo o seguinte: o ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada, sendo improcedentes as tentativas de vincular a sua agenda pessoal ou profissional a tais encontros. Quer dizer, está negando esse encontro de maneira peremptória e cabal. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes deve ter muita certeza do que está falando. A nota não fala sobre os outros contatos imputados a ele na sua relação com esse banqueiro, tá bom? Pessoal, é isso. Terminou por hoje. Vem agora aí o N1. O N1 já vai trazer o aprofundamento dessas informações todas que você viu aqui no nosso programa. E eu quero convidar você para conhecer o nosso grupo de WhatsApp, tá? Para você ficar super bem informado. Vou mudar de câmera aqui para falar melhor com vocês sobre isso. Eu achei que estava aqui no telão. Aliás, já vou até perguntar. Não tem telão, não, mas tem audiência depois, Alex? Tem ou não tem? Responde. Tem audiência, beleza. Então, segunda-feira boa para nós aqui. O que é que eu vou te convidar hoje? Para entrar no nosso grupo de WhatsApp, o grupo do ICL Notícias, entra lá, você vai falar conosco aqui da redação, vai trazer suas sugestões, vai conversar com a nossa equipe e vai receber a melhor informação que existe hoje disponível em todo o sistema brasileiro de comunicação, tá bom? Não deixe de conhecer, vem aqui, olha, icl.com.br/grupo e você entra no nosso grupo de WhatsApp, tá? Quero desejar para vocês uma ótima semana, excelente segunda-feira, e a gente volta aqui amanhã às 7 da manhã para continuar essa... a audiência, tá aí, ó. De novo nós lá no Primeirão, graças a você que nos dá esse prestígio todo. Muito obrigado para você e até amanhã, 7 da manhã nós estamos aqui de novo. Tchau. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es lógica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosa, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad?